Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, daremos início à leitura no verso 31. Glória a Deus. Romanos 8, verso 31 em diante, damos início à leitura com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Amém. Cântico de vitória. Deus é por nós. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou, antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, palavra do Senhor para nós nesta noite, em confirmação aos hinos que já foram cantados nessa noite, porque o Senhor vai nos mostrando e vai nos despertando e vai nos demonstrando que nós, em que pese cada um de nós tenhamos vindo de lugares distintos, com aflições distintas, com necessidades distintas, muitas das vezes nós não nos conhecemos, mas a comunhão que nos une é Cristo. E a comunhão do culto vai nos unindo e a palavra chega como um complemento do culto que o Senhor está preparando para nós nessa noite. Nesta noite o Senhor nos desperta na carta de Paulo aos Romanos. Paulo escreve essa carta antes de estar com os irmãos de Roma. Ele escreve essa carta quando ele está passando uma temporada em Corinto. Junto de Tércio, seu secretário, ele escreve por alguns meses essa que é uma carta evangelística. Ela demonstra os valores do Evangelho segundo Paulo. E ele então, irmãos, ele tece uma série de instruções aos irmãos que estão em Roma. Roma nessa época está sendo reocupada. Ela está sendo reocupada pelos judeus. Alguns anos antes, não muito tempo, uns 20 anos antes, os judeus de Roma foram expulsos por um imperador denominado Cláudio. Esse homem, ele ascende ao poder de uma maneira muito extraordinária. Ele não era o sucessor natural do trono, porque o Senhor às vezes permite coisas que são extraordinárias na vida de todos, incluindo na nossa. Muitas das vezes você tem temor que alguma coisa aconteça na tua vida pela rota natural da tua vida, da tua família, mas o Senhor, por essa palavra, já nos anuncia que Ele é o Deus que permite o extraordinário nas nossas vidas. E aconteceu o extraordinário na vida deste imperador, irmãos. Ele era manco e gago, o que era uma complicação principalmente para aquela época. E como ele foi afastado da vida social, ele foi instruído a ser um grande acadêmico. E acontece que ele vai se esquivando dos conflitos da família
e sobra somente ele na idade adulta para assumir o trono de imperador em Roma. E quando ele assume com uma grande carga acadêmica que ele tinha, com um grande conhecimento, ele faz um bom governo. Ele faz um tempo de grande prosperidade para aquele império, mas chega um momento, irmãos, que ele, para defender a liberdade de culto dos romanos, que eles eram politeístas, eles tinham liberdade de cultuar a vários deuses, ele resolve então expulsar os judeus de Roma, porque eles eram identificados como pessoas supersticiosas. E como eles carregavam na religião alguns dogmas que não conseguiam se comunicar com outras religiões, esse imperador então ele expulsa esses judeus de Roma. Passado algum tempo, essa proibição cai, é mudado também o imperador, esse imperador tem uma passagem breve. Então, os judeus são liberados a retornarem. Só que quando eles retornam, irmãos, havia já sido plantado no meio de Roma o cristianismo, o novo caminho, através da evangelização, da expansão da mensagem do evangelho, através dos gentios. Então começa a haver uma confusão entre eles. Porque, professando a mesma fé, os judeus convertidos e os gentios convertidos, a regra de um com a regra de outro começa a não combinar. Então Paulo manda essa carta, escreve essa carta, para que haja convergência no Evangelho. Porque independente de onde nós estamos vindo, o que importa é para onde nós estamos indo. Que todos nós estamos indo para o mesmo lugar. Nós estamos indo para Jerusalém Celestial, meus irmãos. Todos nós esperando o momento de alcançarmos a salvação das nossas almas. Então, o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta para que haja comunhão. E dentre os textos, dentre os assuntos que ele instrui os romanos, está esse parágrafo que nós lemos. Aqui o apóstolo Paulo demonstra que diante de tudo que Deus permitiu que Cristo passasse, diante de todo o sofrimento que ele permitiu que Cristo passasse, ele não nos abandonaria. E ele não nos abandonando, passe a provação que for, o Senhor continua sendo o Deus da nossa salvação. Passe a privação, a necessidade, o momento de dor, mas Deus continua sendo Deus. E Ele nos instrui pela sua palavra, através desse texto que foi passado aos irmãos de Roma, irmãos, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, irmãos, nós passamos por vales, nós passamos por tempestades e passamos, como está escrito aqui, que a morte, a vida, os anjos, as potestades que são os espíritos maus, nada, o futuro, o presente, nada pode te afastar do amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o Senhor, Ele tem caminhos, conforme nós já falamos aqui, irmãos. O Senhor permite o extraordinário ao homem que não professava a fé em Cristo, ao Filho de Deus. Quanto mais aos filhos de Deus legitimados pelo sangue de Jesus Cristo, o Senhor opera nas nossas vidas através do extraordinário. O Senhor fala nesta noite, irmãos, com a igreja, de que haverá o extraordinário no meio de nós. Para a nossa irmandade que nos acompanha pela internet, quem está nos acompanhando presencialmente nesta noite, é a palavra do Senhor e é a vontade do Senhor. O extraordinário acontece e quando ele
acontece o extraordinário nas nossas vidas, na hora nós acabamos que não compreendemos. Essa semana o irmão André compartilhou com o nosso grupo da igreja de quando ele começou a congregar aqui, ele estava se recuperando de um Covid, e ele havia feito um voto de não se barbear, não é isso, irmão André? E por um tempo ele congregou com a gente com a barba que ela foi crescendo, e um dia o Senhor falou comigo assim, ele está sendo testado porque amanhã ele vai cuidar de alguém na mesma situação que ele. O Senhor operou extraordinário para abençoar a vida dele. O Senhor operou extraordinário com ele para que ele fosse um abençoador, irmãos. Um dia tem o irmão Samuel, a irmã Loide aqui na igreja, eles foram congregar numa igreja em Osasco, não tinha gasolina para colocar no carro, não tinha dinheiro para trocar bateria, e na palavra o Senhor falou que operaria o extraordinário na vida deles. Falou que trocaria carro, casa, roupa, trocaria ministério, e eles saíram da igreja. Minha mãe falou para o meu pai, falou assim, se pelo menos a conta a gente conseguir pagar, já está de bom tamanho, mas a palavra operou o extraordinário na vida deles. Quando eu era jovem, irmãos, eu passei por um cálice amargo que foi o sequestro, e durante o sequestro que eu estava, eu clamava ao Senhor para que o Senhor não deixasse eu perecer sem ter uma família. Era um pedido que eu tinha com o Senhor naquele tempo, que eu pudesse encontrar os meus pais com vida e que eu pudesse ter uma família. Quando saí do cativeiro, comecei a auxiliar um irmão numa congregação aqui próximo, com as crianças, e um dia, numa reunião de jovens, a palavra veio e falou assim, olha, para você que entrou aqui, o que não subiu na sua mente e o que não desceu no coração, eu vou fazer na tua vida. Eu, irmãos, gravei aquela palavra, mas só achei ela interessante. Eu não achei que ela fosse comigo. Aquilo foi começo do ano de 2007, quando foi no dia 1º de junho de 2007, que fazia exatamente um ano que eu tinha saído do cativeiro. Eu conheci uma moça, em poucos meses nós nos casamos, ela está junto a nós congregando hoje, e hoje a nossa casa é um lar de paz com 4 filhos. O Senhor operou extraordinário na minha vida, na vida da minha família. O Senhor opera extraordinário na tua vida por essa palavra. Um dia meu cunhado estava congregando com a minha sobrinha com câncer, num tratamento muito difícil, e ele foi congregar em determinada igreja. O irmão anotou o dia da exaltação dele. Fala assim, tanto tempo eu faço uma obra na tua casa e trago libertação na tua família. Ele anotou aquela palavra, anotou a data e esqueceu, porque a prova faz você esquecer da promessa, mas a promessa de Deus não esquece o endereço da tua casa. E chegou o dia, irmãos, chegou o dia que a palavra tinha anotado, chegou o dia que o irmão havia falado pela palavra que era dia de exaltação. E foi um momento muito difícil na vida da minha sobrinha, porque ela estava próximo do final do tratamento, mas precisava tomar um medicamento que era muito caro e que foi conseguido através de mandato de segurança. Foi uma luta para conseguir aquele medicamento. E quando ela tomou, sairiam várias doses. Quando ela tomou a primeira dose, ela tinha que tomar outra dose. E um remédio que veio dos Estados Unidos, um remédio que dinheiro quase que não paga. E num bom hospital, numa excelente junta médica, eles perderam o medicamento. O medicamento ficou fora da geladeira e ele perdeu a eficácia dele, pelo menos pela norma. Aquilo, na hora, criou-se uma grande comoção. O meu cunhado despertou um alarme no celular dele, ele foi ver, era o dia da libertação. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que opera o extraordinário nas nossas vidas. E a palavra hoje não fala de coisa ordinária, regular. Hoje o Senhor fala para a igreja de assuntos extraordinários na sua vida. Então, irmãos, a prova que você trouxe
ela não te afasta do amor de Deus. A dor que você carrega, ela não tem te afastado do amor de Deus. O lamento que você traz, o Senhor conhece. E as suas dores e os nossos pecados e as nossas fraquezas estão legitimadas e lavadas na veste do Cordeiro. E o Senhor, por essa palavra, te anuncia que Ele está olhando para o teu futuro. E o teu futuro é um futuro extraordinário diante de Deus. Então, que possamos voltar para as nossas casas em paz, confiando na palavra. A palavra e a manifestação da fé, nós precisamos crer e precisamos exaltar o Senhor. Voltando, irmãos, ao assunto de Roma. Os romanos, eles cultuavam vários deuses. Então, eles tinham um deus da luz, ele tinha o deus da morte, ele tinha o deus da fertilidade, ele tinha Deus para todas as áreas da vida. Só que começou um pequeno grupo, meus irmãos, a não somente a cultuar, mas a ter uma grande manifestação espiritual, que eram os novos crentes, os novos cristãos. Porque quando eles cultuavam, o Espírito Santo descia e uma grande manifestação de Deus acontecia no meio deles. E pela manifestação de Deus começou a igreja a expandir. Pela manifestação do Espírito Santo, pelos sinais, pelos prodígios, pelas maravilhas, pelas linguagens, a manifestação de Deus começou a se expandir naquele lugar e começar as pessoas a esquecer os múltiplos deuses, falando, não, vou ficar nesse aqui, porque esse aqui opera. Esse aqui faz milagre, esse aqui ressuscita dos mortos, esse aqui faz manifestar uma grande alegria no meu coração. E esse mesmo Espírito Santo está no meio de nós, meus irmãos. Já se manifestou no meio de nós nesse culto. Está ardendo o coração de alguém até na internet nesse momento. E o Senhor nos oferece a coroa da vida eterna do céu, mas operará o extraordinário nas nossas vidas também. Recebamos essa palavra, irmãos. Recebamos essa palavra como vinda de Deus. Creia no Espírito Santo, creia no Senhor Jesus. É Ele quem promete, é Ele quem vai cumprir. As nossas fraquezas não interrompem o plano de Deus, porque o plano de Deus é maior na nossa vida, mas que possamos ter sempre em nós a pré-requisito de sermos agradáveis a Ele também. Recebamos essa palavra como vinda de Deus, e que por tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Irmão André, agradecer o culto.